Olá, minha gente, gente minha. Eu sou Ana Lima, fotógrafa corporativa, empreendedora e esse é o 3P Podcast. Aqui você vai conhecer histórias inspiradoras sobre empreendedoras que decidiram assumir o seu propósito, correr atrás dos seus processos e descobrem que a plenitude é uma escolha na jornada empreendedora. Então venha com a gente, porque hoje eu tenho convidadas muito especiais. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos já de novo quebrar o gelinho aqui. Ó. Sucesso. Assim, sucesso. Assim como eu fiz no primeiro episódio. Chamo vocês a brindarem, porque esse aqui é o início, né? Marca o início de mais uma jornada maravilhosa que a gente está começando. Além das redes sociais, a gente passar informações sobre o nosso trabalho, sobre o nosso processo, sobre o propósito que se revela na caminhada. A cada dia a gente tem que passar isso e mostrar isso para mais e mais pessoas, na verdade. Então, isso aqui é dois parabéns para vocês, porque tiveram coragem de fazer isso, vir para cá. Não é fácil, eu sei. Não é fácil para mim também, tá? Posso deixar segura disso, mas já assim, juntos a gente caminha melhor, um pouco mais de... né? Junto a gente chega mais longe, né? Uma segurando a mão da outra. Com certeza, a gente uma impulsiona o trabalho da outra. Então, vamos lá. Estou aqui com a Gi, que é da papelaria personalizada, e a Viviane, que é cabeleireira, né? Tem um estúdio maravilhosas. Isso aí. Meninas, se apresentem. Vou começar com a Gi. Se apresentem, fiquem à vontade. Eu sei que a gente aqui é um ambiente novo, né? O Will sempre nos deixa à vontade, mas a gente sempre fica com aquela expectativa, né? De como vai ser, como é que a gente vai fazer. Mas pode se apresentar, Gi, logo após a Viviane vai se apresentar também. Fale sobre o seu trabalho, fale um pouquinho sobre você para que as pessoas te conheçam. Meu nome é Gisele, né? Eu conheço já a Ana quando estava no início do que eu comecei a empreender. Meu primeiro ensaio profissional foi com a Ana. Fala que nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, né? Então, eu trabalho com a papelaria criativa desde o aniversário do meu filho, desde o primeiro aninho dele, que eu comecei com topo de bolo, papelaria personalizada. E conforme foi entrando outras mulheres empreendedoras na minha vida, Gi, você sabe fazer essa caixinha? Você pode fazer uma sacolinha personalizada para minha marca, uma tag, um adesivo para divulgar meu topo de bolo, para divulgar. E aí eu fui me reinventando nesse meio do caminho, que da papelaria criativa, hoje a Gi Papelaria trabalha desde a sublimação, uniforme, embalagens personalizadas, sacolas, tags. Eu trabalho desde um topo de bolo em 3D, com flores realistas de papel, até fazer uma embalagem para o seu produto, a caneca do podcast. A caneca que a gente ganhei hoje, olha que azulejo. Linda, gratidão, minha primeira caneca. E que eu sempre falo, assim, a gente... começa com o que tem e ao longo vai crescendo, né? Porque nós, mulheres empreendedoras, vamos se reinventando e uma mão vai lavando a outra, uma vai crescendo e é isso. A Gi Papelaria Criativa trabalha desde a sublimação, desde a embalagem personalizada para a sua empresa, desde um presente criativo. Sim, então... Desde a diversos públicos, né? Isso. Desde do aniversário ali mais enxugadinho até eventos corporativos. Eventos corporativos. Muito bem, muito bem. E você, Vivi, bem-vinda. Fique à vontade. E agora o palco é seu. Me chamo Viviane, né? Tenho 50 anos. E, assim, eu venho falando que cada momento da minha vida está sendo uma experiência. E esse ano de 2025 foi um ano que o Senhor preparou para mim, porque a Ana também está comigo desde o meu comecinho também. Eu tenho 20 anos na área, né? O meu primeiro ensaio também fotográfico foi a Ana que fez. Então, assim, essa questão de mostrar para vocês que tudo é capaz. Nunca desistir dos sonhos, porque os nossos sonhos, ele vem do nosso coração, mas primeiro ele vem do coração de Deus. E quando a gente tem um preparo, a gente tem aquilo que a gente tem colocado, almejado, a minha profissão... Ela começou como manicure e hoje, sou uma cabeleireira, sou especialista em louro. Hoje estou me tornando uma especialista em mega hair também. E hoje também uma instrutora, né? E ano que vem, se Deus quiser, uma educadora, para a honra e glória do Senhor, porque tudo eu dou glória a Ele, porque é Ele que tem colocado tudo na minha vida, é Ele que tem preparado tudo. E ontem foi mais
mar de rosas que eu falo que o Senhor abriu, né? Conhecendo umas pessoas maravilhosas também, como a Etiane, que nós estamos com um projeto para 2026 em abrir, né? Ela já tem o centro técnico dela e a gente vai vir com uma parceria fechando mais negócios para quê? Projetos novos para 2026. Projetos novos para 2026 e encorajar mulheres que têm o seu sonho de ser uma empreendedora. Exatamente. Porque nunca desistir daquilo que tem. Então, a gente nunca pode, como a Gi também falou, né? Ela começou com o aniversário do filho dela e hoje, graças a Deus, ela já está com a papelaria dela montada. Então, assim, eu comecei como uma manicure e hoje eu já sou uma cabeleireira formada, graças a Deus. Tenho meu estúdio. Tive os altos e baixos na minha vida, mas nunca desistindo. Exatamente. E crendo na promessa de Deus que hoje eu estou vivendo. Exatamente, está vivendo. Isso é assim, importantíssimo a gente nunca esquecer que é um processo. Né? O 3P é exatamente isso, né? Um propósito. E a gente, às vezes, pensa que o propósito tem que vir já tudo pronto. Né? A gente tem que ter visão total. Ninguém começa lá em cima, Ninguém né? começa lá em cima. Eu acho que hoje em dia as pessoas são a ansiedade, querer tudo pronto, quer começar com tudo perfeito. Verdade. Aí, às vezes, eu vejo algumas empreendedoras que ficam assim, eu vou esperar ter o salão perfeito, ter isso, eu vou querer ter aquilo para poder começar. E a gente tem que começar com o que tem. Igual você falou, começou fazendo a unha e ao longo do caminho você viu outro curso profissionalizante, foi crescendo. Eu era só design gráfica na época e eu fazia alguns trabalhos como social media, eu divulgava, mexia no Instagram, rede social. Já tinha uma noção que a internet tem como trazer um retorno à divulgação, à visibilidade. Eu já tinha essa noção e sabia fazer para os outros. E eu pensei, por que eu não vou fazer para o meu negócio? Em vez de indicar, botar o arroba da pessoa, compra com fulano, ficar indicando, eu vou fazer com o meu negócio. Exato. Vou usar esse talento que Deus deu, né, como talento, e vou colocar em prática. Então, eu comecei com o que eu tinha, com uma tesoura e um estilete. Hoje eu tenho 2 máquinas de corte, tenho 3 impressoras. A gente vai modernizando, aumentando, já estou com outras perspectivas. Porque se começar igual a Ana, começou ali com câmera, já vendeu a câmera, está querendo outro equipamento. Inventava, né, Ana? Isso aí, é se reinventar a cada dia, né? E tem uma frase que diz, comece onde você está e use o que você tem. Né? E tem gente que quer já estar lá em cima e fica com medo de começar, né? E vocês têm uma carreira, né, já uma boa experiência, tanto para passar confiança para quem vem até vocês como cliente, quanto também como instrutoras, né? A Gi ainda não pensou nisso, né, Gi? Não, aparece muita gente pedindo para ensinar, dar aula, mas ainda... Projetos para 2026. Projetos para 2026. Vamos quebrar esse... Isso aí, porque a gente precisa entregar, precisa mostrar para as pessoas que é possível. Eu falei aqui no último podcast que eu ouvi uma frase que a pessoa disse, eu nem sabia que era possível. E hoje você vê que é possível você trazer renda para sua casa, fazer transformação na vida de pessoas através do que você faz, né? E isso é um grande propósito. Às vezes o medo deixa a gente travada de não sair do lugar, ficar esperando a oportunidade. Às vezes a gente pede a Deus assim, poxa, tá tão difícil, tô querendo uma oportunidade, Deus bota a oportunidade ali prontinha. Aí a gente fica com medo. Exato. E às vezes muitas pessoas que não são capacitadas estão lá na frente porque não ficaram com medo e só foram. Exatamente. Outro dia eu falei pro meu marido, hoje em dia eu me preocupo em vender, depois eu me preocupo como que eu faço para otimizar algumas coisas. Porque se eu ficar esperando o momento certo, a oportunidade, e às vezes está ali, e você fica com medo, eu não sei se eu vou dar conta. Muitas vezes esse medo bate em mim, não sei se acontece com vocês, mas comigo, sim, eu fico assim, eu tô com medo, eu não vou dar conta, eu já começo a ficar nervosa, a gente começa a se auto-sabotar. Exatamente. A autossabotagem é, assim, eu acho que um dos principais fatores que impede as pessoas de avançar. Verdade. E, né, a autossabotagem, procrastinação, isso vem assim, arrebentando com sonhos e projetos. Né? Aí vem as frustrações também por palavras, né? Exato. Palavras negativas, isso palavras aí. contrárias, palavras que às vezes a gente alimenta na nossa própria mente. Isso aí. E aí, para o empreendedor que assumiu a responsabilidade do processo de trazer resultado, porque as pessoas acham assim, você fez um cabelo hoje, ó, eu esbarrei aqui, fez o cabelo hoje, já tem que aparecer com milhões no bolso, entregou um serviço numa papelaria, você já está arrebentando a boca do balão. E a gente sabe que você agora teve que aprender sobre gestão financeira, que você tem que aprender sobre estoque, empreender sobre é difícil. Fornecedores. Exatamente, é difícil. A gente tem que escolher o nosso difícil. Exatamente, exato. Porque é difícil acordar cedo e trabalhar de CLT e receber ordem, mas também é difícil empreender, porque a pessoa fala assim, você trabalha em casa, você faz o que...
você faz o que você quiser na hora que é, mas não, tem noites sem dormir, editando foto, editando catálogo, respondendo cliente. Exato. Tem a família, tem que gerir todo aquilo. Um contexto. E às vezes não dá tempo de ficar choramingando na rede social reclamando que não está dando certo, porque isso não vai trazer dinheiro para o nosso bolso. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Eu brinco muito com os meus clientes e falo assim, gente, não dá tempo de eu ficar chorando, não, porque se eu ficar chorando vai molhar os papéis. Eu trabalho com papel, então eu marco o horário de chorar debaixo do chuveiro, porque eu sou mãe, eu sou empreendedora, eu sou esposa. Exatamente. E eu tenho que dar conta de tudo. Lógico que a gente tem que saber se priorizar, tirar o nosso tempo de autocuidado. Esse ano, eu nem falei, Ana me inspira, porque ela começou a postar lá que ela estava malhando, se cuidando. Eu comecei também, dei uma parada, tenho que voltar. Vamos voltar. Mas, assim, a gente tem que tirar esse tempo, porque senão a gente não... Se a gente também não cuidar da gente, a gente não consegue. Não consegue. Não, estagna, fica ali reclamando, porque daqui a pouco a gente Porque a nossa saúde tem que estar em primeiro lugar também, né? Daqui a pouco a gente está ali reclamando. Sem saúde, você não consegue cuidar de mais ninguém. Né? A gente sempre fazem essa analogia em algumas palestras, que é quando você vai pegar um voo, aí tem as instruções, né, da aeromoça, né, que vai falar, em caso de despressurização da nave, vai cair sobre a sua cabeça 2 máscaras. Coloque primeiro sobre você e depois na pessoa que está do seu lado. E eu esquecia disso, Ana. Eu cheguei numa fase que eu esquecia do autocuidado. Quando eu ia ver, eu não tinha almoçado. Eu não tinha... o meu filho estava lindo, perfeito ali, e eu não tinha dado conta. E eu cheguei num ápice que eu pensei em desistir, que eu acho que acontece com a maioria, que quando chega uma coisa, trava, para de fazer o que tem que ser feito e desiste. Eu vou parar, eu vou fechar o salão, eu vou fechar, não vou mais trabalhar com festa, desiste. Você vê que tem pessoas... Já fechei umas 4 vezes, né? Exatamente, mas essa questão de você ir fazendo, porque se a gente aprendendo. Se a gente não aprender a ver o nosso tempo... Chega uma hora que a cabeça não aguenta. Verdade. E aí eu tive que dar uma pausa, demitir alguns clientes. Se eu não me respeitar enquanto empreendedora, como profissional, o cliente também não vai me respeitar. Porque às vezes a gente fica só reclamando, porque o cliente é isso, o cliente é aquilo. Lidar com o público é difícil lidar com o público. É difícil lidar com pessoas. Mas se a gente não se respeita, não coloca ali... E eu percebi que, depois de um tempo, eu estava pegando essa energia negativa e descontando no meu filho, nas pessoas, no cliente, estava perdendo o cliente. E eu tive que parar, sentar e falar, não, desse jeito... Autoavaliação. Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou me alimentar melhor, eu vou ter tempo, eu vou ver a logística. Ainda não está perfeito, não. Tem que mudar muita coisa. Parte, é isso aí, é entender. Mas eu percebi que mudou até mesmo a forma de eu pensar sobre o meu negócio e me ver também como profissional. Sim. Eu estou aqui, eu trabalho. A gente tem que começar com o que tem e ir melhorando os processos, né? Se você tem um propósito, tem que seguir naquele propósito sem olhar para as dificuldades e para as barreiras. E falando em propósito, Vivi, eu falo Vivi, é Viviane, tá todo mundo falando que intimidade é essa com a participante? É Vivi, até eu que cheguei, eu tô pensando aqui, Vivi. Né? Vivi é estrada. Porque é anos juntos. Né? Assim, uma, né, puxando a outra, não deixando a peteca cair, vamos embora. Mas, assim, sobre o propósito... Quando você se compreendeu empreendedora, assim, falou, caramba, agora eu tenho meu negócio, eu tenho responsabilidade com essas pessoas que estão aqui, né? Porque ficam pessoas debaixo ali de você gerir, né? Aguardando que você venha gerenciar, a entregar resultados, a impulsioná-las também, porque você estando de frente... Isso acaba, né, que a sua energia é que vai puxar essa galera, né? Às vezes a gente chega, meu Deus, sempre... você tem que puxar essa energia de algum lugar. Você entende o empreendedorismo na sua vida como um propósito? Sim. Me fala mais sobre isso. Porque a questão do... Eu sempre coloquei, né? Lá atrás, quando eu comecei, eu coloquei esse propósito no meu coração de ajudar mulheres. Então, muitos hoje olham para mim e falam assim, poxa, mas... Você estuda tanto, faz tanto curso e cobra tão barato. Não, o meu propósito é trazer autoestima para elas.
Porque a maioria das vezes a gente, como mulher, né, não temos condições, porque tem muitas que têm 2, 3, 4 filhos, não tem condições de ir em outros salões que cobra, né, R$600, R$700 numas luzes. E eu tive uma fase na minha vida, na pandemia, que eu falo para todo mundo que foi a fase que eu inventei e foi a invenção que meu nome alavancou, que foi na época que eu fiz a promoção das luzes de R$100 na touca. Né? Meu salão era fila. Eu saía do salão, era 3 horas da manhã. Era o dia inteiro. Eu atendia 10 clientes por dia. Então, muitos viam aquilo ali como uma loucura. Mas não. Querendo ou não, aonde que você hoje... na crise que nós estamos vivendo, e foi na crise que veio a pandemia... Se reinventou, né? Não, e aonde que você ganharia, tirava assim, 10 clientes a R$100, querendo ou não, é R$1.000 a sua diária. Por mais que você tenha custo e benefícios, mas você tem um lucro alto. Né? Para quem é dessa área, ela sabe os custos que tem. Os materiais são caros? São, mas a gente sabendo... Administrar. Trabalhar... Pegar aquela... Eu sempre falo com as meninas que trabalham comigo, olha só, vamos evitar de gastar produto descartável. Eu não ligo, eu prefiro trabalhar com todos os descartáveis. Eu me inventei também na capa, que quase ninguém trabalhava com a capa descartável, e isso é uma coisa que traz um diferenciado também muito grande para dentro do salão. E hoje eu comecei... As pessoas falam, pô, mas você tem tanta coisa e trabalha tão barato. E ontem mesmo o curso que eu fiz, né, do liso terapia e dos cachos terapia, que muitos não conhecem. Muitos conhecem como uma progressiva. E já me perguntaram de ontem para hoje, é uma progressiva? Não, não é uma progressiva. É uma terapia. Porque a gente começa... tratar do couro cabeludo para depois trazer o liso. Então, são propósitos que as pessoas querem, mas muitas das vezes também não tem condições. Então, é o propósito, é o seu propósito, né? É ajudar vidas. Democratizar a beleza para todas as mulheres. Para todas né? elas. Para todas elas. E aí ontem... você entendeu onde eu estou, tem pessoas que são alcançadas por esse propósito. Isso aí. E administrando bem, dá para você, né, ter o seu retorno e ainda assim cumprir o seu propósito, que é de ajudar mulheres, né? Que eu adoro. Por isso onde que eu falo que Deus tem me honrado muito. Por quê? Porque eu coloquei esse desejo no meu coração, de ajudar vidas. Ontem fui questionada, porque começaram ontem perguntando valores de como ia começar os procedimentos desse curso que a gente fizemos. É um procedimento que o maior custo... para outros salões é R$3.500. Onde que eu vou... Não, eu procuro botar lá, botei meu preço. Meu maior preço é R$900. Por quê? Conta do produto. Mas eu sei que eu vou conseguir alcançar mulheres que venham e que queira fazer, e vou levantar a autoestima dela, que é a melhor coisa que tem nesse propósito. Certeza. Trazer a autoestima né? a nós mulheres. Levar a autoestima da mulher, com certeza. E vocês, Gia, como é que o empreendedorismo surgiu na sua vida e você viu que isso é um propósito? Eu acho que, falando de propósito, eu acho que já era um propósito de Deus na minha vida desde pequena, porque eu lembro que quando eu era criança, eu já tirava dízimo. Minha mãe me ensinou desde pequena, né, a tirar dízimo de tudo, de ser fiel, fazer o meu propósito. E eu queria fazer um propósito, mas eu não queria que minha mãe me desse dinheiro para fazer um propósito. E eu peguei e falei, mãe, posso pegar a revista da Avon? Se eu vender, você me dá comissão? Isso eu criança. Criança já tinha eu sempre vendi alguma coisa. Todo mundo sempre me conheceu vendendo alguma coisa. Eu fazia brinco para vender, eu fazia... bainha, eu pedi para minha mãe com 15 anos uma máquina de costura, entrei em curso de artesanato, eu já fazia alguma coisa, mas eu fazia como se fosse um hobby, uma renda extra, eu não me via como uma empreendedora, não tinha... tipo assim, Deus me dava o talento, mas eu não colocava em prática, sabe? Eu fazia uma coisa de artesanato bonita para te dar de presente, ou eu vendia, mas não tinha aquela... o conhecimento ali que eu tinha que gerir, gestão, marketing, não tinha essa noção. E aí fui terminar o 2º grau, fazer faculdade, passei no vestibular e todo mundo pensando, não,
É por aqui. Uhum. Mas a Vem Empreendedora estava ali. Na faculdade eu vendia lingerie, eu vendia batom, entendeu? Na época do meu casamento, eu comecei a mexer com o Instagram quando tudo era mato. E o meu Instagram foi subindo, 10 mil seguidores. E eu botava o arroba, o pessoal comprava. E aí, quando foi uma vez, eu vendo as coisas do meu casamento sem ter condições nenhuma, uma loja grande de vestidos de noiva lá de Alcântara entrou em contato comigo para poder usar o vestido, botar o arroba, fazer divulgação. E aí foi quando Deus começou a mostrar que usa, bota isso tudo em prática. Aí eu comecei a vender meio que esse espaço digital, né? Paguei meu casamento com marketing digital na época, divulgando, mas ainda tinha medo de empreender. Tipo assim, eu divulgava os outros profissionais, mas tinha medo de dar preço, tinha medo de falar. Quando você perguntava quanto que você cobra, o medo de cobrar, com medo, mas eu fui com medo. Hoje. Eu fui uma trava, a dificuldade de responder. Eu fui vendo isso como uma barreira. Mas quando meu filho nasceu, eu fiquei pensando, eu já grávida, que a minha gravidez era de risco, como que eu vou trabalhar? Eu sempre tive o meu dinheirinho e ter que depender do meu esposo, ele é o provedor, coloca dentro de casa, mas eu sempre tive o meu dinheiro, mesmo quando morava com os meus pais. E aí eu fiquei assim, gente, o que eu vou fazer? Pedindo direção a Deus. Pensei, vou fazer laço. Tava uma época que o pessoal fazendo laço. Sim. Comprei até material, não era isso. Comprei material para fazer outra coisa. Não era... Sabe quando você fica procurando o que você vai fazer? E uma amiga minha trabalhava com papelaria personalizada e todos os meses de aniversários ela estava fazendo. Chegou um mês que ela falou assim, amiga, eu tô com suspeita de Covid. Você é design gráfica, você sabe fazer. Faz aí, imprime, faz o topo. E eu fiquei com medo, mas fiz. Aí, tirei foto. A boleira perguntou, Gisele, onde você fez aquele topo? Porque eu tenho uma cliente que está querendo um topo igual aquele. Aí eu, não, mas eu não faço para vender, não. Ela faz. Eu falei para ela que você cobrou R$10. Eu só comecei a cobrar. Eu nem sabia o preço, sabe? E aí eu comecei sem saber. Fui com medo sem saber. E aí eu vi que estava vindo cliente, todo mundo me indicando, não tinha nenhum nome. Aí eu fiquei pensando em vários nomes. CCG, Ateliê Criativo. Pensei em vários nomes, sabe? Quando você faz aquele... Tudo vai se revelando, vai criando. Não sabia, eu sei criar logo para todo mundo, sei fazer identidade visual para todo mundo. A minha eu não conseguia, fiquei travada. Mas comecei com medo, fui sem... E aí eu fui vendo que não adianta só começar com medo. A gente também começa com medo com o que tem, mas a gente tem que melhorar no meio do caminho. Isso. Aí eu fui fazer curso, fui estudar. Exatamente. Aí fui procurar profissionais da área da papelaria como referência, fui fazer curso, fui estudar sobre marketing, fui fazer foto profissional do produto para poder divulgar e entregar o melhor para o cliente. Fui começar a estudar quem era o meu cliente, porque eu, às vezes, posso não ser o meu público-alvo. Às vezes, você não é o seu público-alvo, né? Porque... às vezes, o que eu vendo, eu talvez não compraria, mas não é porque não é bom, é porque talvez o nível de que as pessoas você tem que vender o que você gosta. Nem sempre. Eu vendo o que me dá Pix, gente. Vocês comprando, eu não faço acepção de cliente. Vou lembrar se é para velório, para 15 anos, casamento, festa, o que for. Eu posso não gostar de carnaval, vai fazer lembrança para carnaval, eu faço o que for. Fez o Pix, principalmente, se fez o Pix, chega a me dar arrepio. 50%. Eu prefiro ouvir. Eu prefiro ouvir, me passa seu... prefiro ouvir, me passa seu Pix do que ouvir eu te amo. Meu esposo sabe disso. Porque, assim, eu comecei a ver, fiz o meu MEI, aí apareceu o cliente que queria nota fiscal, eu gerava nota fiscal, não, falei que gerava, fui correr no Google, fui ligar para amigo que era contador, fui procurar como que fazia a nota fiscal, e a gente vai, porque todo mundo tem capacidade de aprender. Exato. Às vezes a gente não é capacitado, mas se a gente pedir para Deus, ele capacita, e a gente também não pode só pedir e ficar sentado. Você tem que se inscrever no curso, você tem que... Você quer uma oportunidade de aprender, ou uma oportunidade, mas você não fez um curso. Quando aparece a oportunidade, você não tem material, você não fez o curso, você não sabe. Às vezes a pessoa fica esperando, é porque eu quero que alguém me enxergue, veja uma oportunidade, quero fazer sucesso, fica esperando virar um TikTok famoso, não sei o quê, mas não grava um vídeo. Exatamente. Quer virar influenciador, mas não grava um vídeo. Todo propósito exige o primeiro passo. Diz a pessoa fala assim, eu queria ter não sei quantos milhões de seguidores igual a Virgínia, não sei o quê, para ganhar tudo na rua. A pessoa não grava um vídeo. É isso aí. Não grava vídeo. O primeiro passo na busca desse propósito, ele tem que ser aceitar o processo. E o processo é exatamente esse, né? Da gente aprender, da gente ter coragem, enfrentar o medo, fazer as coisas com medo mesmo. Vai com medo mesmo.
assumir a responsabilidade. E se acreditar, né? Exatamente. Confiar em si é muito importante. Aí entra o processo. Eu sempre falo desse processo, né? O segundo P do 3P, exatamente isso, é o processo. E aí eu pergunto a vocês, teve, com certeza, né? Ao longo de 20 anos de caminhada da Vivi, alguns anos da Gisele, qual foi o momento assim, que vocês podem falar para a gente que assim, deu uma vontade assim, eu vou parar agora, mas aí vocês encontraram ali um renovo para continuar? Me fala aí, Vivi, teve algum momento assim, específico que você queira falar para a gente? Teve. Foi logo assim no meu começo, né? Em questão assim, foi muito difícil. E eu não tinha um apoio familiar, né? O meu apoio sempre foi Deus em primeiro lugar na minha vida e eu. Eu sempre botei falar, eu quero e eu vou conseguir. Então, assim, para mim ficou difícil algumas fases, né? Algumas fases você também pegou da minha vida. Então, eu falei, vou parar. Só que aí passaram-se os anos, as coisas foram acontecendo, eu fui acreditando, eu fui sendo indicada, eu fui vendo que pessoas de Itaipuaçu, de Maricá, de Araruama, vinha acesso, né, até a mim para estar fazendo cabelo comigo. E eu sempre foi salão de bairros, cheguei a ter o salão em Niterói, cheguei a ter salão na Rua da Feira, mas não era esse o propósito que Deus queria para mim. O meu propósito é dentro de comunidade para ajudar vidas. E aquilo foi, né, me trazendo esperança. E todo mundo me conhecia como a Vivian Rocha. Aí hoje todo mundo vê minha logo. Ué, estúdio maravilhosa. Aí quando eu vim abrir esse estúdio agora, eu estava, né, de cadeira alugada lá no espaço da Débora, lá no Preciosa. E eu comecei a orar ao Senhor e pedir ao Senhor. Eu falei, Senhor, não vai ser mais o meu nome. Eu não vou colocar mais o meu nome. O Senhor vai me dar um nome ao qual eu vou trazer para elas. Aí, eu fiquei assim, Senhor, me dá em sonho. E veio, porque eu só chamo elas de maravilhosa, maravilhosa para cá, tendo na mensagem, oi, maravilhosa, isso. Então, eu coloquei, porque isso também é uma autoestima para elas ser reencontrada com o nome. Virou uma marca, né? Sim. Que você pode abrir franquia depois. Isso aí. É verdade. Aí ela sempre começa os vídeos mesmo. Bom dia, maravilhosa. Sempre nesses vídeos, né? Fazendo assim. Então, eu trouxe essa logo para mim, essa marca hoje. Então, eu agradeço, assim, a Deus. E elas por ter me aceitado como Estúdio Maravilhosa. Porque são anos Vivian Rocha. Então, ninguém conhecia o Estúdio Maravilhosa. Quando eu fui mexer no meu Instagram, no Facebook, aquela coisa toda, eu ainda falei, até na página do Google, né, que tem lá também, eu achei que elas iam ter uma dificuldade, mas não, graças a Deus, tá saindo melhor do que o Vivian Rocha, porque o propósito não era o Vivian Rocha, era maravilhosa. Exatamente. Então, são coisas que vão, né, te trazendo esperança. E depois também que aconteceu o que aconteceu comigo, né, Ana? Eu lutei muito, né, pela vida do meu filho. Para quem me conhece sabe a minha história, que eu vivi com meu filho. E depois que eu perdi meu filho sempre falava para mim que eu merecia a crescer, porque eu sempre fui uma guerreira. E quando eu perdi meu filho, eu falei, não, eu vou dar esse presente para ele. Eu vou crescer, eu vou estudar mais, eu vou viver esse propósito e colocar. Porque foram percas, assim, grandes na minha vida, que foi, né, minha mãe em 2020, em abril de 2020, meu pai em 2020, e foi minha mãe em maio, meu pai em junho, e meu filho agora em 2023. Então, foi uma história que eu tive com meu filho de 32 anos, né? E eu lutando sempre. E é uma coisa que eu quero passar como mãe para outras mães, que é nunca desistir dos seus filhos, dependente de qualquer coisa, de qualquer processo que seus filhos vierem passar, sempre seja a mãe do seu filho. Porque é difícil, realmente, a gente ter um filho, porque a gente não coloca filho no mundo para viver no meio das drogas, né? Então, assim, para muitos que me conhecem, eu lutei com meu filho dos 14 até os 32 anos. Mas eu nunca desisti de trabalhar, porque ele sempre me incentivava. Porque sempre fazia uma besteirinha, eu tinha que ter dinheiro ali para pagar as besteirinhas. Então, era um meio que eu tinha também para
ajudar meu filho. Também um propósito, né? Também de estar presente ali, né? Na Porque vida se você dele. estivesse presa em um trabalho fixo, de repente você não Deus podia. Deus nunca me deu, até por conta do propósito que tem na minha vida, em questão de ajudar vidas, né? De eu ter a minha liberdade de estar buscando mais a presença dele e também de estar fazendo a vontade dele, porque eu falo que a gente quando a gente é escolhida, a gente não tem mais poder sobre a nossa vida. É verdade. É verdade. A gente não tem mais poder sobre a nossa vida. O poder é dele. Porque quem escolheu a gente foi ele, não foi a gente. Então, são coisas que ali no meu trabalho também não é só um trabalho. Eu trabalho evangelizando, eu trazendo vidas, eu mostrando para muitas mulheres, né, como agora teve o Outubro Rosa, eu sempre, todo ano eu faço, né, a palestra para poder trazer para essas mulheres incentivos também para elas também se cuidar, né? Eu tenho essa parceria já, graças a Deus, que eu digo que a gente hoje não é mais uma cliente, se tornamos, hoje já sou madrinha de casamento dela. A Joana é enfermeira, ela também tem uma história linda que eu vou trazer ela também pro próximo, em nome de Jesus, porque é uma mulher que também veio assim do nada. E hoje, para honra e glória, está fazendo a faculdade dela, né? E vai terminar, né? Ela começou do nada, fazendo faxina para poder começar a viver. E hoje está aí dando palestra e trazendo autoincentivos para outras mulheres também. A gente não pode perder essa chama que tem no nosso coração, realmente, e saber que assim, tem sempre algo melhor para a gente. Isso né? Aí. Lutar por uma vida, incentivar outras vidas. Né? E o empreendedorismo, ele traz isso. Ele é uma coluna de apoio que Deus traz no momento específico. E, de repente, não foi naquele momento que o Estúdio Maravilhosas precisava vir à tona, porque se deslanchasse, como é que você ia alcançar o seu filho, né? Mas dentro desse processo, muitos aprendizados e muitas pessoas agora vão estar sabendo disso. E quem, de repente, está passando uma história parecida com a sua, vai receber um gás aí para continuar, não é verdade? Fico muito feliz de saber que você superou, de estar aqui hoje podendo dividir isso com a gente, né? Porque precisa também coragem, enfrentar o processo, aprender com tudo isso, que não é para todo mundo, não é todo mundo, né, que toma tudo isso como uma alavanca e continua, né? Como força, né, para se reerguer. Exatamente, uma força para se reerguer. É isso aí. E você, Gi, fala algum momento assim específico? O meu momento tem a ver com o filho também. Eu tive que segurar aqui, porque se eu choro, eu não ia conseguir falar. Eu também. A maternidade vem para moldar. A gente também vem, quando a gente acha que a nossa maior fraqueza, vem para fortalecer. Eu, nesse período, eu tive o Gustavo, foi na pandemia. Então, eu fiquei muito isolada, trabalhando muito home office. Quando eu comecei a ter mais clientes, ter que fazer entrega, ter que sair, o que aconteceu? Eu descobri que eu tinha entrado num quadro de eu não me cuidar e eu já estava com a depressão, com a ansiedade, que eu não estava enxergando. E foi até a pediatra do meu filho que virou para mim e falou essa questão da máscara, que eu tinha que me cuidar para cuidar do meu filho, porque eu estava sobrecarregada com cliente, com atendimento, o marido embarcado, e eu vi que eu não ia dar conta de tudo, de fazer encomenda, de gerir o todo, mas eu já estava no momento que eu não enxergava que eu estava precisando me cuidar. E aí eu estava já surtando, que aí eu já não conseguia responder cliente, falar com ninguém. Que aí eu meio que sumi e as pessoas não entendiam por que eu estava me isolando. E nem eu, porque eu sempre fui a Gisele muito comunicativa. Todo mundo sempre me conheceu pelo sorriso. Uma menina sorridente, uma menina que estava sempre ali. E quando eu saí um dia de casa, que eu fui em Alcântara colocar alguma encomenda no correio, eu travei ali em frente ao prédio do relógio e eu não conseguia nem chamar um Uber para ir para casa, com a criança no bebê conforto. Nesse momento, eu pensei em desistir, porque quem trabalha, quem empreende, a gente trabalha com público, tem que lidar com pessoas. E aí, nessa época, eu ficava... Um desconhecido parava e falou assim, oi, tudo bem? Eu despencava, vomitando aquilo tudo que eu estava sentindo para fora com estranhos. E nem todo mundo que está ao nosso redor está ali para orar, para cuidar, para reerguer. As pessoas faziam comentários. E aí, nessa época, o Gustavo teve um atraso na fala, aí vai à escola falar que tem que investigar se é TDAH, se é TEA, o que é, e as pessoas perguntando. E isso tudo foi me gerando ansiedade, porque as pessoas davam um pitaco de como eu tinha que criar meu filho, mas ninguém vinha para ajudar e falar assim, você tem que fazer terapia, eu vou ficar com o Gustavo e você vai para terapia.
Não, eu tinha que pagar alguém para ficar com o Gustavo para poder eu não perder a sessão na terapia. Que aí foi quando eu resolvi que eu ia cuidar, me priorizar. Porque já tinha gente já me oferecendo vaga de emprego, por que eu não ia trabalhar na área que eu estudei, por que eu não ia fazer outra coisa, arrumar um emprego normal. Mas eu queria estar ali com meu filho, porque eu comecei a empreender com o seguinte propósito, que eu ia ter dinheiro para ficar em casa para cuidar dele, para ter tempo de qualidade, para brincar, para ensinar, levar para terapia, para fono, para desenvolver. E aí eu fui vendo que aquilo que eu estava fazendo estava entrando em conflito com o meu tempo de qualidade com meu filho. Porque eu estava virando madrugada, sem dormir. Aí eu comecei a ser uma Gisele que eu não era. Meu cabelo estava caindo. E aí você estava falando sobre o cuidado com a beleza. Realmente, isso fez um diferencial. Eu tive profissionais amigos, que eu não falo que nem é profissional amigo, que chegou e falou, Gisele, você tem que se cuidar. Vem aqui no salão, o meu amigo João. Um beijo, João, que foi uma pessoa que falou, vem aqui, vamos se cuidar. Ele já era meu cliente no marketing que eu fazia, gerenciamento das redes sociais dele. Ele, vem aqui, vamos cuidar, vamos como diz aquela pastora Camila, vamos confundir o inimigo, né? Levante essa... Aí eu fui cuidar do meu cabelo, fui me cuidar, olhar um pouco, procurar também outros profissionais amigas que trabalham com estética, fazer minha sobrancelha, porque eu estava no nível que eu não estava me olhando como mulher também, de cuidar, de ter uma autoestima, e eu estava refletindo nisso até mesmo porque os nossos filhos olham pra gente como espelho. Verdade. E aí, nesse momento, eu pensei em desistir. E aí eu fui procurar forças e Deus envia as pessoas certas no momento certo, de estar ali. E eu estava sempre ouvindo a Ana botando lá de manhã, lá, que ela estava indo se cuidar, um momento de autocuidado. Vendo a Raquel também falando de beleza. E às vezes a gente pensa que ninguém está olhando a gente, mas às vezes a gente está inspirando outras pessoas. Porque eu ali quietinha, sem falar para ninguém, nunca fui falar isso para você, mas eu vi ali a Ana falando alguma coisa, a Raquel falando a dica de beleza. A gente sempre tem alguém que está se inspirando na gente. Você, às vezes, é a resposta que alguém está pedindo para Deus. E aí eu falei... Aí, né? E aí foi quando eu coloquei que eu falei assim, gente, eu não vou decepcionar meus 3 seguidores que se inspiram em mim. Eu vou dar a volta por cima, eu vou confundir o inimigo. Aí eu até brincava aqui no início. Eu falo assim, quando você me vesse toda montada, maquiada, que eu falei para uma pessoa que me conhecia, que eu falei assim, nossa, eu não sabia que você estava passando por isso. Você está sempre sorrindo, está sempre bem. Eu falei assim, gente, quando vocês me veem com batomzão vermelho, às vezes eu estou no meu pior dia. Mas eu faço isso para confundir o inimigo. Levanta para poder entrar naquela coisa, não, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, tem os boletos para pagar, tem as contas, meu filho depende de mim, eu vou levantar, vou me reerguer. E eu lembro que quando eu comecei a me capacitar, eu participei de um workshop que a palestrante falou assim, não sangre em tanque de tubarões. Chorar no Instagram não vai pagar suas contas. Quem é pobre não pode ter vergonha de gravar vídeo, vai gravar, vai confundir o inimigo, começa com o que tem, com um celularzinho simples, depois vai crescendo, começa a divulgar. Você quer que as pessoas te divulguem, indique o seu produto, mas você não indica ninguém. Você, quando um amigo seu precisa, você não curte a foto de ninguém. Você não posta nem o seu próprio produto. Exatamente. A pessoa reclama assim, ninguém me divulga. Mas você também, quando vai ali na manicure, não divulga, não bota uma arroba, você não posta foto. Nem você posta o seu próprio produto. Exatamente. E foi quando eu comecei a ver, eu vou me reerguer, eu vou cuidar de mim, eu vou dar o melhor para os meus clientes. Comecei a modificar a minha forma de falar com as clientes. Você que acompanha percebeu que eu comecei a postar, a falar, e alguns clientes chegaram e falaram, Gisele, nossa, eu não sei como você consegue dar conta de tudo. Eu falei, gente, eu não dou conta de tudo, não. Alguns pratinhos caem, quebra, a gente varre, sacode a poeira, faz o que tem que ser feito, que é o tempo que eu vou reclamar, ficar numa energia de derrota, não vai fazer. Da energia. Que às vezes eu estou na maior luta, e a gente não é que não se importe com a luta que está acontecendo, a batalha espiritual, mas a gente tem que botar ali o foco, porque tem que fazer o que tem que ser feito. É adulto, ninguém aqui é criança. A gente fala também, vamos confundir o inimigo, mas a gente também tem que cuidar da nossa mente. Isso aí. Né? Eu sempre falei no último podcast, vou falar aqui, Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não se conforme como vocês estão agora. Não vos conformeis com este mundo, com este século, com este tempo, com a vida que a gente está atual, né? Com um momento de dificuldade. Aprenda com ele, mas vá para o próximo nível. Né? A gente vai aprender com um momento de dificuldade, mas depois a gente vai levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque a gente não pode parar nesse estágio. Um princípio, ou já uma depressão praticamente instalada, né? Porque as pessoas viram, não você, né? Então, assim, sim, estava tão nítido. Chegou, que eu falo que eu estava pedindo socorro e nem eu sabia que eu estava pedindo socorro.
Porque era uma coisa assim que, quando eu ia ver, eu levantava de manhã, à noite, eu ainda estava com pijama de manhã ainda. O meu filho, você chegava lá, estava todo bonitinho, bem cuidado, bem alimentado, mas você vê, eu estava passando mal, o cabelo caindo, eu estava ficando com... Aqui quase não tinha cabelo, esse dia eu estava toda boba, que nasceu uns cabelinhos branco novo aqui, porque tá nascendo cabelo. Porque, às vezes, a gente esquece de olhar. Verdade. E a gente quer um resultado, a gente nunca vai ter o mesmo resultado fazendo as mesmas coisas. Isso é uma verdade, assim, quase que absoluta, né? A gente só vai ter resultados novos repetindo coisas, fazendo coisas novas, né? E às vezes a gente quer realmente ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Nossa, a gente precisa aprender isso também, tá? Às vezes fala, por que ainda não vê isso? Se você não fizer diferente, o resultado vai ser o mesmo. E muitas das vezes a gente esquece um pouco da gente e só quer cuidar do outro. É um hábito que a gente tem, né? Então a mulher é feita ficando... meio que para isso, né? Para cuidar, né? Ter autocuidado, a gente às vezes se sente até culpada. Eu tinha ocasiões na minha vida que eu me sentia culpada de sentar para descansar um pouco. E isso acontece. Já aconteceu isso? Acontece até hoje. Eu tenho que ficar ali, ficar no alerta, porque quando eu vejo, eu até falo para o meu esposo, às vezes eu que empreendo em casa, eu falo que minha hora de descanso não é em casa. Eu tenho que sair, nem que seja para caminhar, nem que seja para tomar uma água de coco, ir na praia, dar um mergulho e voltar. Porque se eu ficar dentro de casa, que eu sento no sofá, minha mente já fica pensando o que é estratégia de venda, campanha de venda, liquidação Black Friday do Natal. Já estou pensando nas etiquetas escolares em janeiro. Já está em 2026. Já estou pensando no Dia da Mulher em março. A gente já vai ficando, já fazendo planejamento de 2026. Exatamente. Porque o que a gente vai colher amanhã, a gente tem que plantar hoje. E a nossa mente fica ali. Verdade. Aí, quando eu sento ali, às vezes eu vou lá, posto um storyzinho ali, brindando aqui com você com a taça. A cliente, quando eu não respondi, volta assim, tá na praia, sei lá, vamos supor, e nem me respondeu ainda. Então, às vezes, esquece o momento de descansar, de desacelerar. Exato. Às vezes, a gente tem que ter ali... Isso, meu esposo me cobra muito. Ele fala para mim... Tempo de qualidade, né? Ele fala para mim, olha só, você tem o seu horário o tempo todo lá no salão. Tem dia que eu saio do salão 10 e pouca da noite. Então, ele fala, quando você chega em casa, você tem que descansar sua mente. Exato. Eu boto modo avião, boto silencioso. Mas eu vou falar que já teve coisas, Gisele, de cliente chegar e mandar mensagem para mim 3 horas da manhã para agendar o cabelo. Vou te falar, eu moro em condomínio. Não, aí, olha só, tem que ter um custo. Aí uma coisa que a gente... Vamos colocar limite pra gente. E eu ponho o horário lá no WhatsApp do salão, né? O agendamento, isso e aquilo. Mas tem cliente que não tem noção. Aí você bota no modo... Faz o que eu tô fazendo agora atualmente. Bota no modo silencioso e vê no dia seguinte. Mas eu moro em condomínio, eu tenho clientes que moram no meu condomínio. Quando eu demoro pra responder, eles tocam a minha campainha. Gente! Graças a Deus que eu moro distante do salão. Eu vi um vídeo que a pessoa falou assim, que foi um pouco assim na contramão do que dizem, né? Que às vezes o cliente ser muito invasivo, te ligar fora de hora, te acessar em momentos inoportunos. Mas a pessoa falou, mas se a pessoa vem até mim porque ela confia em mim. Então, assim, a gente também tem que ter aquele limite, exatamente, mas eu falo do limite que eu dentro do que é possível. Mas tem um nível de confiança que a gente sabe também que não é para todo mundo. Não é. Por exemplo, tem clientes que sabem que tem que pedir com antecedência, porque chega final de ano, a minha agenda está lotada. E já tem cliente já pedindo coisa para janeiro, para dezembro. Teve cliente que queria coisa para outubro e me pediu em junho. E a pessoa fala assim, quantos dias eu posso te pedir antes? Na prática, se eu for olhar o tempo que eu levo para fazer, às vezes eu posso falar para você até 2 dias antes, mas se a minha agenda já entrou, igual você, até quantos dias eu tenho que fechar a data do meu casamento ano que vem? Você tem um ano inteiro, mas se eu chegar agora e fechar a data que a cliente queria, sua data na agenda já está cheia. Exatamente. Porque a gente que trabalha com demanda igual você. Será que sábado que vem posso marcar o cabelo? Você vai olhar agora, sua agenda está vazia, mas amanhã já pode entrar outro cliente nesse horário que eu queria. Então, eu comecei a disciplinar os meus clientes de falar que pedido só é confirmado após o pagamento, que a cliente pode fazer para mim, mas não fazer o Pix. Aí eu tenho que repor material, tem que ter toda a logística. A gente faz uma promoção boa, mas tem uma logística. Porque e é mais gasto. É mais gasto, porque quando você vai fazer uma promoção, você pegou lá o material com o cliente com alguma campanha, alguma promoção, você pegou num preço bom e vai repassar esse desconto para o cliente. Vamos fazer. Comprei o meu papel na promoção, vou fazer uma promoção de adesivo. Mas amanhã, esse preço já mudou no mercado. Exato. O preço de estoque. Então, se você vai me pedir em cima da hora, vai ter taxa de urgência. Aí eu comecei a disciplinar meus clientes. Exato. Em cima da hora o preço é outro. Pediu com antecedência, pagou antes,
Dá para rolar aquele desconto, dá para parcelar. Isso aí. Tem tudo todo, a gente vai tudo comunicando, né? O bom da rede social é que você vai passando, né? Feed, stories, reels, tudo você vai... A gente se comunica até quando a gente mostrando. não faz nada, né? Porque a comunicação tá aí. Até quando Exato. você não diz nada, tá se comunicando. Exatamente. Então, eu acho que a comunicação com o cliente... Eu tô falando isso porque eu tenho que trabalhar muito isso. Às vezes eu vou ver... Eu tava lá 1h respondendo. Eu também. Aí uma vez... Muito isso. Aquela clássica mensagem que o cliente manda mensagem 1h, você vai responder no dia seguinte, 8h, já tá assim, não precisa responder mais não. Não precisa mais Mas, não. olha, eu aprendi, eu tinha muito medo com relação a algumas coisas, com relação a atender cliente. Mas uma pessoa me falou uma frase que eu peguei para mim. Ela falou para mim e eu falei, eu vou usar, que eu achei assim, educado, cordial e não sou... Às vezes, como a gente não quer falar o não, né? Porque a gente difícil da geração falar não. de que tem dificuldade de falar não. Que é exatamente, nós não trabalhamos dessa forma. Eu não trabalho dessa forma. Ah, mas você pode me agendar sem eu fazer o Pix? Eu não trabalho dessa forma. Posso te ligar às 3h? A menos que seja aquele cliente top de linha, na confiança, em tudo, que a gente tem essa Tem os clientes que são sonhos de consumo. Tem os clientes que moram aqui. Né, no coração. Eu tenho uma cliente que eu falo assim, eu queria que todas as minhas clientes fossem que nem ela, porque teve uma pessoa que falou assim, fulana é muito chata, muito chata. Eu falei assim, só se for com você, que comigo ela é a minha melhor cliente. Então, e eu oro todos os dias para Deus e via várias. Né? Porque ela, no início do ano, ela já me manda mensagem pro aniversário, que é em outubro. Ela faz o Pix, não pede desconto. Ela não me enche, ela confia que eu vou entregar na data, não fica assim, Gisele, já tá pronto. Você vai conseguir fazer. Confiança. Ela não faz, ela confia no meu trabalho. Você já alcançou. Que já me paga agora para fazer daqui a 2, 3 meses. Então, se ela te ligar um pouquinho mais tarde, você vai atender. Com certeza. Mas tem cliente que eu costumo dizer, gente, olha só, quando vocês mandam, porque eu ainda não tenho uma secretária. Eu tenho uma auxiliar que me auxilia em cabelo. Às vezes, quando ela está desocupada, ela também responde no meu celular da empresa. Só que eu falo para... Tem cliente que elas não sabem. Se te mandou uma mensagem, oi, boa tarde, oi, você não atende? Vai lá e começa a te ligar. Eu comecei a gravar minha produção, nem sempre eu consigo fazer isso. Gravar, tipo, botar o celular e gravar conforme eu tô, para mostrar para os clientes que eu tô sempre com a mão muito. Eu tô sempre com a mão muito ocupada. Exato. Aí então, eu comecei a postar assim, gente. Passo, aprender a administrar a forma de comunicar com o cliente. Porque isso é importante para que a gente consiga também alcançar o quê? O nosso próximo P, estamos quase chegando no final, tá, gente? Que é a plenitude. Entendeu? Entre tudo que a gente precisa aprender, tudo que a gente precisa passar para o nosso cliente, tudo que a gente precisa aprender com eles também, que a gente vai aprendendo a lidar com o público, é um aprendizado eterno. Até quando a gente erra, é uma forma de aprender. Exatamente. Né? Então, como é que vocês enxergam agora? Eu falo que a plenitude ela é desfrutada. É um tempo de qualidade, se linkar a pessoas boas, pessoas maravilhosas. Hoje eu cheguei aqui e falei, gente, conheço tanta gente legal. Meu Deus, obrigada. Porque isso é plenitude, porque o empreendedorismo me permitiu isso. E eu quero saber de vocês agora o que vocês entendem como plenitude dentro do trabalho de vocês. E já vou logo pegar uma emenda aqui. Qual o serviço que vocês mais gostam, que enche o coração quando vocês fazem e falam, caramba, mandei bem nesse trabalho aqui. Você sente aquele orgulho, aquela coisa boa no coração. Fala para mim, Vivi. Eu, como sempre, né, as luzes. E hoje eu tô ficando mais assim, que as meninas falaram assim, hoje eu não tô vendo você postando muito luzes e tá mais no Mega Ré. Mas são 2. Hoje que meu carro forte mesmo é as luzes e o Mega Ré. E em questão de plenitude, eu vim começar a viver isso de um tempo para cá. Que Deus foi colocando pessoas para chegar, subiu cada pedacinho, né? Um degrau do nível da minha profissão. Porque a gente precisa, muitos acham que não, mas a gente precisa um do outro. Sim. Porque, como, né, a Gi falou lá no começo, como que eu quero crescer se eu não olhar para o trabalho dela? E não der uma forcinha. Exatamente. Né? Igual eu cheguei aqui falando, tirei lá, já peguei, já postei lá no meu status, já coloquei. São coisas que você tem que ajudar. Exatamente. Dependente, por mais que eu não tenho esse negócio também de rivais de profissionais da minha área. Não tem. O sol nasce para todos, né? Exatamente. Não existe concorrência quando a gente sabe trabalhar bem. Exatamente. Porque o sol nasceu para todos. Então, você tem a sua clientela. Você sabe o que você... A sua clientela vem até você.
Mas uns falam assim, porque é barato. Não. É o carisma, é a atenção que você dá, é a dedicação naquele momento que o cliente está com você ali no seu espaço, que você estava auto se servindo, né? Como a Ana hoje veio. Não, hoje eu estou vindo de garçom porque... Para servir. Para servir. E ali na nossa vida, ali a gente está fazendo o quê? Ali a gente está para servir, dependente... é o nosso estabelecimento, é o nosso trabalho. Mas a gente não está ali só em questão disso, a gente está ali para servir. E muitas tem coisas que abusam um pouquinho, tem umas que abusam um pouquinho. Acha que o cliente sempre tem razão. Né? A lei do consumidor. O cliente sempre... Mas às vezes quando tem umas clientes mas você alcançou a sua plenitude sabendo que você pode agregar na vida das pessoas como um todo, né? Não é tudo, só sim. Enquanto você está trabalhando. É quando você apoia alguém, quando isso você aí. Também recebe esse apoio e reconhece, né, que gratidão. Por isso que né? eu já cheguei aqui falando nomes. Por quê? Porque são pessoas que entram na sua vida para te ajudar. Exatamente. Querendo ou não, quem conhece a Ana também sabe a história da Ana, ela mesmo falava, eu não sei o que eu vou fazer, não me reencontrava. A Ana começou também na área também de cabeleireira, né? Transista, né? E quando a Ana começou na parte da fotografia, ela foi procurando aquelas amigas que ela podia contar para poder fazer umas fotos, para poder começar a divulgar. Aniversário, né, Ana? Que chegava isso. ali. E quem abre, eu acredito em começos. Eu sempre falo isso. E hoje eu entendo que começo requer também processo. Você tem que aceitar. Então, quando alguém chega... Quando eu estou de frente com alguém que está num começo ou num novo começo, eu já começo a explodir de alegria. Porque quando você dá o primeiro mais passo. Importante é dar o primeiro passo. E aí eu me encho de gratidão exatamente quando eu vejo histórias com carreiras de 20 anos, histórias de superação, de depressão, histórias que a gente ama, dos nossos filhos que a gente ama tanto e poder tá ali agregando na vida deles com a nossa presença. Então, isso é plenitude. É plenitude. Você ter gratidão por pessoas na sua vida agora que não tinham antes. Tá certo, lá atrás pessoas não te apoiaram por N motivos, mas pode deixar, Deus providenciou pessoas novas, né? E você está sendo... E hoje, um esposo maravilhoso. Exatamente. Que está me apoiando e muito. Declaração. E você está também reconhecendo isso. Isso é gratidão, reconhecer e devolver isso, né, para essas pessoas e para quem mais vier até você, né? Aí. Fala sobre isso, Gi, pra gente. Eu acho que, para mim, quando eu vi que plenitude, quando você começou a fazer a pergunta, eu fiquei pensando, gente, eu ver que hoje, nesse horário, eu posso me dar o luxo de estar aqui com vocês sem me preocupar com o chefe, de ter que botar atestado, de ter que me preocupar com uma satisfação de, na quarta-feira de manhã, eu vou levar meu filho na fono, se eu tiver que levar na pediatra, se a escola me ligar. Tem noites que eu posso trabalhar até mais tarde, mas às vezes eu falo, estou lidando, porque hoje, essa hora, eu estou trabalhando até mais tarde, porque mais cedo eu estava lá no podcast, mais cedo eu fui fazer dever de casa com meu filho. Então, hoje eu consigo dar para o meu filho, ele está estudando num colégio particular, pagar plano de saúde, eu consigo. Ainda não estou nadando em dinheiro, ainda vou estar lá, eu não estou dando um degrau. Porém, hoje eu já consigo dar uma qualidade de vida para o meu filho que eu não tive. Minha mãe deu o melhor que ela poderia dar, com as condições que ela teve. Eu estudei, eu terminei o 2º grau, fui para a faculdade, coisa que a minha mãe não teve oportunidade, nem a minha avó, nem outras mulheres antes de vir. Processos maravilhosos então, que foram hoje eu olho, plenitude é ver que eu andei alguns degraus a mais. E eu sei que, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, por que você não arrumou um emprego, não sei o quê. E eu olho assim, gente, eu estou conseguindo, eu consegui pagar todas as minhas contas. Meu filho, eu falo assim, ele tem a vida de rico perto da infância que eu tive. Dele, levar ele para o circo, levar ele no cinema, levar ele no shopping final de semana, proporcionar o melhor para ele e ter tempo de autocuidado. Tipo, se eu estava fazendo a unha sábado de manhã e num horário que seria antes comercial, porque eu trabalhava de segunda a sábado, às vezes ia trabalhar à noite em festa, ia fazer outras coisas, e hoje eu falo assim, gente, eu consigo também ajudar outras
mães empreendedoras que às vezes chegam até mim e dizem, eu preciso fazer uma tag para botar num adesivo, eu estou vendendo bolo agora, então eu vejo que às vezes aparece pessoas para mim dizerem, eu estou trabalhando com isso, você pode me dar uma dica, eu estou ali ajudando, Sim. porque eu só nasci para todo mundo. E ela me dá várias dicas ali, ó, fala, essa é de graça, né? Eu brinco, porque eu vejo assim que não existe concorrência. Eu lembro quando eu comecei, a pessoa fala assim, fulano também trabalha, e eu falo assim, gente, ótimo. E às vezes plenitude para mim eu vejo que eu consegui o sucesso quando eu vejo que outra empreendedora que eu admiro, às vezes entra em contato comigo falando assim, olha, eu tô com a minha agenda cheia, mas eu te indiquei uma cliente via, e a pessoa entra em contato, olha, foi a fulana que me indicou. E ela da mesma área faz a mesma coisa, porque ela fala assim, não, porque ela tá com a agenda lotada, e ela falou que você consegue fazer isso que ela faz. Ou seja, eu tô no mesmo patamar de qualidade daquele outro profissional. De pessoas que você admira. Aí uma design gráfica que eu admiro pra caramba, que é a Rafa, ela tem o estúdio dela, já tá, tipo assim, pra mim ela tá em um outro patamar já como professora e tal. E aí ela entrou em contato comigo, Gisele, eu tô com uma cliente aqui que eu vou passar pra você, que vai fazer um evento e tal. Foi quando eu fui pro corporativo e eu fiz, assim, 200 sacolas de brinde para um evento que ia ter de uma palestrante que tem canal, que tá lá vendendo curso no Hotmart. Que bacana! Quando eu fui ver que eu tava já, tipo, cliente me indicando, porque fala assim, Gisele, eu confio, a cliente vem com personalizado, o produto assim que eu gosto de fazer, eu tenho vários personalizados, mas quando o cliente vem com personalizado que ninguém faz, ela fala assim, eu sei que você vai conseguir fazer, que é um topo de bolo, como eu sou designer, eu vou desenhar do zero, fazer em 3D, em camada, chega, me enche os olhos, assim, e eu comecei agora há pouco tempo com a sublimação, eu falo que agora fazer caneca e usar azulejos personalizados, que são presentes, e aí criar uma arte diferente, fazer uma embalagem para aquela caneca, né? Eu fico assim, e quando o cliente fala assim, Gisele... Mais indicações. Né? Mas quando o cliente fala assim, faz do seu jeito, eu confio... A melhor coisa. Gente, a melhor resposta que a gente eu sei que o cliente está depositando o sonho dele, que ele sabe que eu vou realizar um sonho ali também. Exato. E eu fico assim... É o meu maior reconhecimento, né? Eu gosto do Pix também, gente. Eu também. Eu amo o Pix. Mas quando o cliente ele faz o Pix sem dar dor de cabeça, ele fala que amor, que vai me indicar para outro cliente. E eu vejo assim, gente, que só é seu cliente quem volta. Aquele que comprou uma vez só, ele só veio ali e comprou. Ele não é, de fato, um cliente. Mas aquele que foi lá, fez o cabelo, te indicou, voltou várias vezes. Ele sim é o seu cliente. Isso é plenitude, a pessoa que, na nossa vida, Você vê que a pessoa não voltou pelo preço que você cobrou, ela está voltando. Se identificou com você, com a sua personalidade, com a sua história. Agora, vocês falando aqui, ainda mais proximidade vai gerar, não só encorajar outros empreendedores, mas também as pessoas, o seu cliente vai ver. E vai saber que você tem uma história linda, maravilhosa, superou, e às vezes também passou por algum processo parecido e falou, caramba, já passei. E hoje vai olhar para uma canequinha lá, de repente, que ele tem a sua e vai lembrar de você. E eu vejo que, assim, hoje eu saber ter apoio, ter tempo, porque meu esposo trabalha embarcado, e ter tempo de qualidade quando ele desembarca, ele está em casa e vê que ele me apoia. Tipo, presente de Natal, ele me deu uma impressora porque queria apoiar, que ele brinca que ele é meu sócio ali e vai apoiar. Eu vejo tanta gente reclamando que meu companheiro não me apoia, meu marido não me apoia, e eu vejo que eu tenho ali uma pessoa que está ali... Muito importante. Isso é plenitude, você vê que você tem tempo. O meu também é da área também, né? Trabalho embarcado e também. Ele fala que vai deixar para poder... o sonho do meu marido. Para trabalhar... Não, ele fala que sim, eu vou montar uma loja de venda de cabelo, porque eu vi que isso aí dá dinheiro. Ainda dá mais dinheiro do que parar de ficar embarcado. Mas é onde ele está investindo, né? Exatamente. Hoje eu já tenho até cabelo na loja para vender. Investimento. Gente, estamos caminhando para o final. Mas bate-papo maravilhoso. Amém. E eu vou dar oportunidade para vocês aqui falarem em suas redes sociais, como as pessoas fazem para encontrar vocês. Deixem uma frase, algo que incentive as pessoas, algum versículo, alguma coisa que venha do coração de vocês também, tá bom? Antes da gente terminar. Eu já quero agradecer aqui, tá bom? A presença de vocês. E espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui nessa mesa, aqui na sala do Will. Se a gente... Com certeza. Quiser, esse é o primeiro de muitos aqui. E vamos trazer mais isso também. Aí, vamos trazer mais histórias inspiradoras, né? Isso aí. Pode falar, Vivi, suas redes sociais, seus contatos. O Instagram é Maravilhosos Estúdio. O Facebook não consegui, mas tem a página também, que é maravilhosa. Mas o Facebook é Viviane Rocha, ainda continua. E tem no Google também. Fala lá pra sua... Tem no Google também.
a parte, né, que você pode encontrar também o endereço, o telefone. O WhatsApp da loja é 21 97283 8552. Estamos ali. Eu digo que é Mutuá, mas não é entre Mutuá e o Portão do Rosa. Fica ali perto do Pereira Rocha, o estúdio. Fica entre o Pereira Rocha e o posto de saúde do Portão do Rosa. Então, eu digo que é meio a meio, né? Portão do Rosa com Mutuá. E estamos ali todos os dias, né? Eu costumo dizer que eu não tenho dia certo para trabalhar. Eu estou ali o dia que as minhas clientes me procuram e de segunda a sábado são os dias certos, mas outros dias de domingo também. Também trabalha com hora marcada, né? Trabalhamos com hora marcada, dá para dar uma sessãozinha. Vamos lá, vamos atender depois do culto, né? Porque agora meu culto é domingo de manhã. Se eu não for pro culto, a pastora vai puxar minha orelha. Vai te buscar. Aí eu tenho que ir pro culto primeiro para depois vir. E deixar um recado para todos vocês que têm um momento e uma palavra, que tenha fé. A fé acima de tudo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Exato. Exato. Então, hoje eu estou vivendo cada dia da fé e inspiro para vocês também. Fé é a palavra do dia. Sim. Só até aqui. Tá ótimo. E você, Gi? Deixa suas redes. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, é o Gi Papelaria Criativa, no final é 2 A's. É tudo junto. No meu Instagram, está lá o link do WhatsApp, que é o 995786344. E no Facebook também a página de Papelaria Criativa. Eu trabalho com produtos personalizados, então entre em contato com antecedência para dar tempo de criar o seu projeto, seu protótipo, você escolher, aprovar a arte. Eu crio também desde a identidade visual da festa, criar todos os detalhes, né? Porque influencia tudo para trazer a essência. Então, procura lá, pede o orçamento, que eu envio o catálogo. E queria agradecer a Ana pela oportunidade, que a gente se conheceu. E, assim, foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida. No momento que eu mais precisava, era aquilo que eu precisava. Deus colocou mulheres empreendedoras no meu caminho para incentivar, inspirar. Estamos aqui para inspirar, porque a gente tem que começar com o que tem. E onde a gente está. E é onde a gente está. Então, assim, se é para me dar um conselho, vai com medo. Se tem com medo, continua. Não desanima. E começa a estudar, começa a ver... Mas não fica esperando o momento, a oportunidade, não. Porque a gente tem que agir pela fé. Isso aí. E a fé é a certeza das coisas que não se vê. Não se vê. A gente tem que agir pela fé. Onde a gente imaginou que estaria aqui? Lá no início, quando a gente começou na nossa carreira empreendedora. Eu costumo dizer que eu não fui criada com gestão financeira. Fui criada na escola bíblica. Então, a gente vai agindo pela fé. Ao longo do caminho, vamos fazer gestão. Vamos aprender, vamos. E não vamos sangrar em tanque de tubarão. Nem todo mundo que está ao nosso redor está ali torcendo pelo nosso sucesso. Às vezes a pessoa está ali torcendo com inveja, olhando, esperando o primeiro tropeço para julgar. Então, a gente tem que ter sabedoria, cercar de pessoas que estão no mesmo propósito, pessoas que incentivam, que querem crescer. Porque, assim, eu lembro que eu conheci a Ana numa cafeteria para tirar uma foto. Exato. Eu falo que a minha foto é humanizada porque eu sempre tiro a pessoa daquele lugarzinho e vou levar, vamos tomar café, vamos fazer alguma coisa igual aqui. Nunca vai ser naquele ambiente ali tradicional, embora eu goste muito, mas sempre vai ser uma coisa diferente, né? Sempre vai ser. Daqui para frente, né? Com certeza. Gente, estamos terminando. Muito obrigada pela presença de vocês. Novamente, obrigada aqui pelo anfitrião dessa casa, dono deste lugar, o Will. Fabiola, que sempre apostas comigo nessa minha jornada doida, que também conhece muito a minha história. E gratidão é a palavra de hoje. Que você nunca desista do seu propósito, encare o seu processo e desfrute da plenitude a cada dia, porque é isso que nos faz ter energia, nos faz alcançar mais e mais pessoas na nossa jornada empreendedora e também como seres humanos. Forte abraço e até o próximo 3P Podcast. Uhul!